Gravando, gente. Vamos lá, então. A aula é o tópico especial do dia 22 de abril de 2021. Hoje, nesse tópico especial de treinamento, eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu adoro, gente, que tem muito a ver com a minha carreira acadêmica, que são as determinantes mecânicas da locomoção e inclinação. É um assunto que foi o assunto inicial que me levou até o professor Minetti, lá em 2005, 2006, quando eu fiz os primeiros contatos, eu procurava quem estudava muito sobre inclinação. Nesse ano aí, eu encontrei os trabalhos do professor Minetti de 93 e 94. São dois trabalhos, um publicado no Journal of Experimental Biology e outro no Journal of Physiology. O Journal of Physiology é uma das revistas mais fortes na área da fisiologia e da biologia geral, né? Na área do conhecimento biológico, é uma das revistas com mais pedigree e com mais respeitabilidade, né? E é um dos últimos trabalhos onde envolve aspectos de biomecânica explícitas da ciência do movimento humano, publicado num nível tão alto. Faz anos que é difícil, entra muita coisa de neurociências, mas de biomecânica, mais geral, não tanto, tá? Bom, então essa linha super interessante para mim. Eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre esses estudos, fazer um resumo sobre eles, onde eles vão dar essa resposta geral, tá? Essa resposta geral sobre o porquê que gastamos mais energia quando subimos lomba, porquê gastamos menos quando descemos lomba, né, que é algo super intuitivo para nós, a gente já falou um pouquinho. Eu vou trazer uma visão fisiomecânica disso. Tá? Essas determinantes mecânicas, na verdade, é aquela visão fisiomecânica que a gente já comentou aí ao longo de alguns tópicos especiais. Tá? Super interessantes aí. Gente, esqueci de ler os charts, né, mas entrada do aluno, fim da periodização, semestre. Valeu, pessoal, agradecendo aí. Obrigado, gente, também. Desculpa pela rapidez ali na troca, tá? Mas foi muito legal mesmo. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu tenho desses trabalhos. Tem um trabalho, gente, italiano, deixa eu ver se eu acho aqui, que é da história da ciência do exercício também. Tá? É um trabalho que os americanos ainda hoje citam, que é um trabalho escrito em italiano, que é a coisa mais estranha do mundo em alto nível, está publicado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É uma tese apresentada na Academia dei Lincei, que é a academia das mais antigas das ciências do mundo ocidental, que seria como se fosse a Academia de Ciências italiana, tá? Academia dei Lincei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho uma versão que o Edson conseguiu trazer. Vamos ver se eu acho por 1938. Não apareceu. 38, comprimido, PDF. Vamos ver. Um trabalho de 1938, eu comentei para vocês, né, lá em Milão, ainda hoje, eu fui um dos últimos a usar uma esteira que foi patrocinado pelo Rockefeller nos anos 30, com o professor Margaria, onde vai ser a primeira esteira inclinada, né? E nessa tese que ele apresenta na Academia de Ciências Italiana, essa Academia Nazionale dei Lincei, tem esse trabalho, que é famoso na área da locomoção. Né? E vai estar lá ele em italiano, sendo usado até hoje pelo grupo de Harvard, que eu comentei para vocês ainda, e sobre alguns grupos que estudam mais a fundo a parte dessa fisiomecânica de locomoção. E aqui está o título dela, que já trata um pouco da ideia, né? Sobre a fisiologia, especialmente sobre o consumo energético da caminhada e da corrida em várias velocidades e inclinações do terreno. Né? É quase um acento, essa parte do italiano. Às vezes fica fácil o italiano, né? Às vezes não tanto. Em 1938, né, gente, tem uns gráficos aqui que chamam muito a atenção. Imaginem, com toda a restrição que aqui tem uma imagem da esteira, que ela ainda hoje está funcionando. Né? Eu fui um dos últimos a botar a funcionar em 2016, eu liguei ela ainda, estava sem combustível o motor, é muito engraçado, era motor de carro antigo que tem que girar, senão vai explodir, sabe? Ligava, dava um barulho que parecia que ia ensurdecer e ao mesmo tempo tu tinha que girar uma manivela e ligar.
Nos últimos tempos, eu não tenho notícia de alguém que tenha usado ela, né? Então, talvez eu volte em setembro e tenha que tirar de novo, limpar o motor todo e fazer funcionar de novo a coisa, né? A gente estava com os estudos lá de inclinação extrema usando ela. Gente, o que eu quero mostrar esses gráficos aqui, né? Para a época, são gráficos revolucionários, né? Calorias por quilograma, por quilômetro, é uma espécie de um custo energético aqui que eu tenho em várias inclinações, tá? A menos 10%, menos 5%, 0%, tá? As curvas em U de custo de caminhada, tá? Que a gente tanto conhece. A mais 5%, vejam que a curva, conforme eu vou subindo a inclinação do terreno, o meu consumo energético, a mínima desse consumo energético vai se deslocando para a esquerda. Minha velocidade ótima de caminhada em inclinações é maior. Foi Margaria, em 38, que vai determinar isso, tá? Mas tudo bem, vamos um pouquinho mais para frente aí, né? De 1938 vamos para 1993, vamos andar uns 60 anos para frente ou 30 anos só para trás, né? De hoje para trás, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns dados. Esse estudo é de 2001, a coisa mais moderna, mas que usam dados de 94, vejam aqui, sobre caminhada e corrida. Vamos começar assim, a mensagem geral, né, pessoal? O que eu tenho aqui? Custo de transporte, que a gente costuma chamar, que é um custo metabólico, na verdade, por distância sempre, por metro percorrido, em várias inclinações do terreno. Então, 0 seria plano, 0,1 seria 10%, 20%, 30%. Tá? Vejam o custo como sobe, né? E vejam aqui o custo na negativa, na descida, né? A 10% negativo, menos 20, menos 30. Tá? E o que sai daqui, gente? As mensagens principais, assim, que tem muito a ver com até a nossa intuição, obviamente. Se eu perguntar para vocês, dificilmente alguém vai errar essa questão. Vou lançar até ela, tá? Ela é super óbvia, tá? Que é a seguinte, e escrevam aí no chat mesmo do grupo ou abram o microfone e deem o que vocês acham. Qual é o tipo de inclinação que eu gasto mais energia, que eu sou menos econômico, né? Que eu tenho maior custo? É nas subidas ou nas descidas? Em geral, de forma geral, é subida ou descida? Onde eu gasto mais energia? Essa resposta é fácil de responder, né? Mas botem lá no chat, deixa eu ver, até para vocês se movimentarem um pouco, né? Na subida. Na subida, né? Tem até o dito aquele, né? Vocês lembram do... Para subir, um Deus nos acuda, e para descer, todo santo ajuda. Tá? Isso foi formulado pelos italianos também, estou brincando, nada a ver. Tá? Mas é isso aí, é na subida, né, gente? Essa resposta é bem simples e está aqui o gráfico mostrando. É só eu olhar em paralelo. Será que gasto mais energia a 10% de inclinação ou a menos 10%? É só comparar onde é que estão os valores de custo. Para qualquer paralelo que eu faço, mesmo nessa zona que eu aumento aqui na descida, tá? Se eu comparar 30% versus menos 30%, o custo a menos 30% é sempre menor, tá? Então, eu gasto sempre menos energia para descer. Agora, vem uma coisa que não é tão óbvia. Alguns pensam, quando eu faço, eu vou agora ser um pouco mais rápido, tá? Mas quando eu faço perguntas genéricas, assim, digo, e tudo bem, é na descida que eu gasto menos energia. Mas agora, quanto mais negativa, melhor. Muita gente cai na trampa, né? Como dizem os uruguaios. Sim, quanto mais inclinado negativamente, melhor. Quanto mais, né? Mas não é bem assim. A curva aqui está me mostrando. Vejam o que acontece com o custo quando eu só olho a descida, né? Tapem a subida aqui e olhem só para a descida. Vejam que tem aqui uma mínima, né? Esse custo desce de 0 para menos 5 e de menos 5 para menos 10, mais ou menos desce, né? A gente pode dizer que sim, mas depois sobe. Esse custo começa a aumentar. Tá? Isso me mostra que há uma inclinação ótima de locomoção, né? O professor Margaria já tinha visto isso em 1938. O que o professor Minetti vai dar é a resposta final do porquê que é menos 10%. Tá? Mas primeiro vamos para os dados aqui para vocês verem. Vou botar em modo de apresentação. Vocês estão vendo aí o modo de apresentação? Tá, só para ficar um pouquinho maior. Então, na caminhada, a inclinação ótima é em torno de menos 10%. Tá?
Ou seja, se eu quero gastar menos energia e eu estou a 15%, 20%, era melhor eu ir numa diagonal e achar essa inclinação ótima. Tá? Eu gastaria menos energia do que ir numa inclinação muito extrema. Aqui eu tenho excêntricas muito fortes que meu custo energético começa a aumentar. Tá? É a menos 10. Na corrida é um pouquinho mais complicado. Vejam aqui o que acontece na corrida, gente. Na corrida, o que se aceita, tá? Aqui tem um belo de um scatter, que a gente chama, é uma bagunça de dados, assim. Mas o que se aceita é que a mínima é entre menos 10 e menos 20. Entre menos 10 e menos 20 há um platô desse custo. E volta a aumentar quando essa inclinação aumenta. Aí vai para 30%, aí não tem jeito, aí aumenta o custo. Tá? Então, a mínima seria menos 10 ou menos 20. Tá? O que acontece, pessoal? Tá, essa é a primeira mensagem de hoje que eu queria trazer para vocês. Agora vem... vamos responder assim, Professor, ó. Oi, diga. uma dúvida. Esse custo aí é sempre com uma velocidade fixa e só muda a inclinação? Como é que seria? Não, a velocidade não é fixa, tá? O que se faz ali é sempre encontrar velocidades autosselecionadas em cada inclinação, onde a pessoa se sinta a mais preferida e, consequentemente, é a ótima também, onde eu gasto menos energia, tá? Para aquela inclinação. Mas a pergunta é boa, tá? Isso aqui desconsidera o efeito das velocidades. As velocidades, elas, na verdade, estão nas suas preferidas, tá? Para cada Tranquilo. inclinação eu Legal. tenho todo um grau de custos, né, que é as curvas do Margaria, é uma bagunça. Então, aqui o gráfico está mostrando sempre a mínima, a parte mais baixa de cada inclinação seria. Tá? Boa pergunta, Jonas, é isso aí. O que acontece, pessoal? Então, uma mensagem importante de hoje que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem muita gente que, quando vai responder isso aí, sai com absurdos mecânicos, físicos, agridem a física geral e a fisiomecânica, tá? Que é o seguinte: por que eu gasto mais energia para subir do que para descer? Agora é o porquê. O que é, a gente sabe, gasto mais lá do que... Agora é o porquê, né? O que acontece, pessoal? A resposta principal está ligada à eficiência mecânica em que está funcionando os meus músculos. Isso a gente já falou em aula, já falei com você sobre eficiências mecânicas, né? Quando a gente olhou a tabela fisiomecânica, né? Quando eu estou aqui, nessa zona aqui, eu trabalho predominantemente com eficiências de 25%. Quando eu estou nessa região aqui, eu trabalho com eficiências predominantemente de 100%. Eu tenho uma eficiência muito maior, tá? E não é casual. Os valores, a partir de 15% para mais aqui, mais de 15% ou abaixo de menos 15%, sei lá, tá? O que indicam é que os valores de custo são exatamente ou mais ou menos na ordem de 4 vezes menores daqui em relação a aqui. E não é casualidade, é por causa da diferença das eficiências mecânicas. Tá? É a diferença das eficiências mecânicas. Imaginem assim, ó, imaginem, lembrem da equação, né? A gente já falou na outra aula. Eficiência mecânica é igual a trabalho, eu vou chamar pelo termo que a gente mais usa, trabalho mecânico dividido por custo metabólico, que tem vários termos, tá? Custo metabólico, ok? O que acontece, pessoal? O meu custo aqui, deixa eu aumentar esse tamanho de letra, porque eu sou muito pedagógico aqui, quem sabe faz ao vivo, geralmente dá errado. O que eu faço? Se eu isolo o custo metabólico, tá? Eu vou ter que o custo metabólico é o quê? É o trabalho mecânico dividido pela eficiência. Imaginem, tá, gente? Eu pego aqui a eficiência aqui e jogo para baixo aqui. Tá? Passo para o outro lado, dividindo. E o custo metabólico passo para cá como numerador. E vai me dar isso aqui. Custo metabólico é trabalho mecânico dividido pela eficiência. O que acontece, pessoal? O trabalho mecânico, para subir uma lomba ou para descer, é a mesma no mesmo trajeto.
Se eu tenho que, vamos imaginar, lembrem, eu dei o exemplo da Lucas de Oliveira. O pessoal que não é de Porto Alegre sofre, mas acho que todo mundo conhece, sabe o que eu estou querendo dizer. Tem uma lomba desgraçada na minha frente. Tem que subir a Lucas de Oliveira. O trabalho mecânico que eu gero é o mesmo para subir e para descer. A única diferença é que um é trabalho negativo, o outro é trabalho positivo. Mas o trabalho mecânico, o numerador é igual. O que muda aqui é as eficiências. Tá? É as eficiências. No trabalho positivo, a minha eficiência é de 0,25. Eu divido o valor aqui por 4. Acaba que o resultado é uma multiplicação vezes 4. O custo é muito alto, tá? Que é dividido por 0,25. Enquanto que no trabalho negativo é de 100%. Acaba que o custo metabólico vai ser 4 vezes menor. Tá? Isso vai multiplicar por 1, tá? No fim das contas. O que vai me dar isso aqui? Um custo durante a subida 4 vezes maior do que durante a descida. Tá? E não é por acaso que os valores vêm mais ou menos assim. Se eu pegar aqui qualquer valor a 30%, ó, eu tenho em torno de uns 12, 13 de valor. Se eu pegar menos 30, eu vou ter aqui em torno de 3 ou 4. Tá? Exato, mais ou menos 4 vezes menor, tá? O valor. Tá? É por causa da eficiência mecânica. Ah, professor, é porque a gravidade ajuda, a gravidade atrapalha, aí começa a gravidade tendo papéis até psicológicos, né? Ajuda, atrapalha, tá de bom humor, não tá? Nada disso, tá, gente? O sentido da gravidade só vai me dar o tipo de trabalho mecânico muscular que o organismo vai estar fazendo, tá? E a partir daí eu vou ter o custo metabólico devido ao tipo de trabalho mecânico muscular que eles estão realizando. Ponto. É isso. Essa é a principal explicação, tá? De subir para descer. Agora, quando eu falo em menos 10, aqui que vem a mensagem mais complicada do dia, tá? Vou terminar a aula de hoje. Aí vem o modelinho do professor Minetti, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na ciência, na minha área, claro, né, gente, específica. É um modelo, ele cria um modelo muito simples, tá? Mas com uma genialidade até gráfica, assim, que vai explicar totalmente o porquê que a menos 10 nós gastamos menos energia do que a menos 15, do que a menos 5, do que a 0, do que a mais 5. É esse modelo gráfico aqui que ele apresenta. Vou abrir um pouco para a gente tentar explicar. E, para começar, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esse painel de baixo, que é o da corrida. O da corrida é mais complicado, porque tem energia elástica no meio, que atrapalha um pouco. Vamos pensar só nesse painel inferior, esse intermediário aqui. Tá? O que acontece aqui? Eu tenho, gente, retângulos, tá? Retângulos que vão ter relação com trabalho, o W é sempre um significado de trabalho, negativo e positivo, para dada inclinação. Então, para cada custo que eu tenho aqui, eu tenho uma área abaixo, tá? Que explica um pouco como é o trabalho mecânico que eu gero e a respectiva eficiência como um reflexo para esse custo. Tá? Ele vai simplesmente, o professor Minetti vai fazer, é jogar com aquela equação, com essa aqui. Tá? Ele vai estimar o custo metabólico calculando o trabalho mecânico que foi gerado através da cinemetria, um método que a gente usa também aqui em Porto Alegre, no Locomotion, tá? E vai dividir sempre pela eficiência respectiva. Tá? Mas vejam que a eficiência é um denominador, ela entra inversa. Tá? Ela entra inversa, entra dividindo para entender o custo. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular uma área que seria relacionada ao custo, tá? Devido ao trabalho positivo e o inverso da sua eficiência, tá? Que vai dar esse custo alto aqui. Vejam, o trabalho positivo pesa muito mais no custo do que o trabalho negativo, quando eu estou a 0% de inclinação. Quando eu estou a 0% de inclinação, eu tenho 50% de trabalho positivo e negativo. Para manter uma velocidade constante, eu freno na mesma quantidade que eu tenho que reacelerar durante a passada, resumindo. Tá? 50-50, 50-50. Né? Quando eu vou para a subida, eu tenho desequilíbrio, eu tenho muito mais trabalho positivo. Olhem o impacto metabólico do trabalho positivo, que tem a ver com a área desse retângulo, que é trabalho positivo gerado, vezes área é multiplicação de lados, né? Vezes a altura, que tem a ver com o inverso da eficiência. Isso simplesmente vai me dar, essa área toda vai me dar o custo metabólico. E vejam como é pequeno aqui
o custo negativo, do trabalho negativo, relativo ao trabalho negativo, é o retângulo branco. E olhem nas negativas como é que fica essa figura. Nas negativas eu diminuo o trabalho positivo, é uma eficiência alta, mas é pouca área no fim das contas, porque eu tenho pouco trabalho positivo. E aqui eu tenho o trabalho negativo aumentando, mas vejam que o impacto na área total não é tão grande, porque eu tenho uma eficiência boa. Tá? E aí, o inverso dessa eficiência vai me dar essa área aqui, e vai impactar sobre o custo. É simples, isso aqui é álgebra muito simples, mas com uma fisiologia básica muito forte. Tá? E o modelo é relativamente simples e é incrível, porque as áreas, vejam aqui, quando eu vou a menos 15, vejam o que acontece com o trabalho negativo. Ele aumenta em relação a menos 10. É pouca coisa, né? Porque é sempre baixo devido à eficiência boa, mas ele aumenta muito e o custo vai voltar a aumentar por causa disso. Eu vou ter muita excêntrica aqui. Isso vai me impactar sobre o custo, vai me fazer aumentar quando eu desço uma lomba muito íngreme, né? Menos 20%, menos 25%. Tá? A partir daqui, eu tenho a explicação da minha inclinação ótima de locomoção. Né? Quando eu estou no terreno, por que os animais, quando estão a mais de menos 15, vão procurar o menos 10? Né? É porque a resposta é devido aos trabalhos mecânicos gerados, positivo e negativo, e suas respectivas eficiências. Essa é a explicação narrativa do modelo físico-matemático que vocês estão vendo aqui, que vai me definir o que é a determinante mecânica do custo metabólico de andar em inclinações. Por que é mais econômico andar a menos 10? Tá? É devido a isso. E o gráfico aqui tenta explicar isso em partes, tá? E as áreas desse gráfico vão dar essa correlação. Essa curva aqui não é do custo medido, ela é do resultado dessas áreas. E o modelo fecha bem, porque se sobrepõe à curva do custo metabólico. É um modelo que se ajusta muito bem à realidade, ao dado medido, né? Resumindo. Ok, pessoal? Isso foi construído pelo professor Minetti, em 93, 94, nesses dois artigos que eu comentei para vocês. Os artigos são, deixa eu ver se eu acho aqui algum deles. Tem muita coisa dele aqui, mas vamos ver se... 4. Aqui tem o da corrida, por exemplo. Vejam, o Journal of Experimental Biology, onde ele traz os custos aqui. E deixa eu ver se eu acho o 93. Quem sabe faz ao vivo, mas não deu certo, não apareceu. No meu buscador aqui rápido. Dúvidas, gente, enquanto eu estou tentando abrir esse arquivo? Não? Ah, meu Deus. Desculpa aqui. Professor, dúvida eu tenho, mas sobre o projeto lá. É outro assunto. Pessoal, só para terminar a aula aqui, espera aí, Alexandre, já te passo a palavra. Aqui está o artigo, ó, Journal of Physiology, determinantes mecânicas da caminhada em inclinação, né, na energética da caminhada em inclinação em homens. Tá? E aqui está a figura aqui que ele traz essa... Ele começa... O senhor não está compartilhando a tela, a gente não está vendo. Ah, obrigado por me avisar. Aqui está o artigo, ó, gente, que eu comentei para vocês. É um dos últimos artigos sobre biomecânica mais geral, que é publicado nessa revista tão prestigiada. Tá? No Journal of Physiology, de 93. E está aqui o modelo. Ele começa mostrando o modelo, né? Fala de margaria, né? Direto, da importância do trabalho de 38. E aí ele vai tentar explicar a mecânica, os determinantes mecânicos daquele custo metabólico em inclinações. E o modelo fecha muito bem. Aí tem vários outros resultados aqui, mas vejam sempre o custo como
um resultado do trabalho e das suas eficiências respectivas. Aqui está nas suas partes, né? Na eficiência do trabalho positivo, que é de 25%, ou do trabalho negativo, que é de 100%, né? Que seria 1 aqui e aqui 0,25. Isso vai impactar muito mais a parte positiva aqui, né? 4 vezes mais. Aqui tem uns gráficos mais complicados, mas não vou incomodar mais vocês com esses detalhamentos. É um artigo muito interessante, muito denso, né? Próprio da escola lá do professor Minetti. Feito, pessoal. A mensagem de hoje do tópico especial é esse, sobre esses marcadores gerais fisiomecânicos aí de locomoção. Tá? Encerramos aqui.